Como é bom participar de uma comunidade, né? Agora imagine uma comunidade que te impulsiona para o sucesso. Aluno IM tem acesso VIP exclusivo à comunidade de negócios de alunos que mais cresce no Brasil. Experiências inovadoras, dicas de empreendedorismo, de vendas, de como usar as redes sociais e muito mais. Tá esperando o quê para ser aluno da maior escola profissionalizante do Brasil? Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior Freitas e vou estar com vocês hoje nessa nossa live falando tudo sobre empreendedorismo e os nossos primeiros passos. Espero que vocês estejam gostando aí desse projeto da comunidade, que eu acho absolutamente fantástico, né? No mundo que nós vivemos, estar conectados, estarmos juntos, estarmos todos unidos em torno de uma mesma causa é absolutamente sensacional, facilita muito o processo e, sobretudo, faz com que a gente de fato tenha sucesso, que é o que a gente tanto espera, né? Uma comunidade é isso, galera, é todo mundo junto, unido em torno de um mesmo ideal, de um mesmo propósito. E na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo, os primeiros passos. Bora lá já para os nossos slides, como empreender e como dar esses primeiros passos. E a imagem é perfeita para representar tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Porque ao iniciar o processo de empreendedorismo, como nós estamos iniciando um desafio novo, né? A gente acaba se comparando a esse bebê que vocês viram na tela, né? Esse bebê que está dando os seus primeiros passos, né? Mas vejam que eu tenho o pai segurando, eu tenho a mãe de outro lado esperando o bebê. Vejam que ao fazer parte de uma comunidade como a nossa, nós estamos justamente amparados, né? Nós estamos amparados por um pai zeloso que está lá segurando as minhas mãos, por uma mãe que me espera. A analogia é absolutamente perfeita, que faz com que a gente de fato tenha essa segurança para dar esses primeiros passos. Mas que passos são esses, né? É um pouco dessa discussão que a gente vai fazer aqui hoje. Eu quero tentar trazer para vocês algumas ideias de como a gente pode pensar os nossos negócios, os nossos empreendimentos, e aí independentemente do tamanho deles, tá? Mas lógico, a gente vai tentar falar aqui sobre como dar esses primeiros passos em uma microempresa, num negócio pequeno, um negócio que está começando, numa ideia que está surgindo agora na tua cabeça aí do outro lado. Então, esse é o nosso propósito desse nosso encontro de hoje. Falar tudo sobre os primeiros passos do empreendedorismo. Vamos lá, eu queria começar falando sobre trabalho. E olhem bem essa figura aí, essa imagem da tela, tá? O trabalho é algo que nos define enquanto seres humanos, né? Nos primórdios da nossa existência, quando ainda vivíamos sozinhos, né? Não vivíamos em grupo, nós percebíamos que sozinhos, solitários, os seres humanos eram presas fáceis, né? Então, os nossos predadores, enquanto estávamos sozinhos, eles, enfim, nós éramos muito frágeis do ponto de vista dessa relação na cadeia alimentar. Só que a partir do momento em que a gente passa a viver em grupo, que a gente passa a viver unidos em grupo, nós passamos então a unir as nossas forças para combater os nossos predadores e fomos ficando mais fortes. E é graças a essa nossa vida em sociedade, nossa vida em comunidade, que o ser humano hoje é a espécie dominante do nosso planeta. Isso é dito por vários especialistas. Só que a partir do momento em que nós nos unimos para viver em comunidade, viver em grupo e passarmos a existir enquanto espécie dominante nesse planeta, nós passamos a definir tarefas, cada um com a sua própria tarefa. E aí olhem mais uma vez na tela a nossa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo na tela, ela fala justamente sobre isso. Então, quando eu passei a viver em grupo, alguns passaram a cuidar das crianças, outros tinham que buscar a lenha, outros cuidavam do fogo, outros faziam a caça, né? Então, nessa comunidade que a gente viu, é importante que cada um tenha o seu papel muito bem definido, tenha o seu trabalho muito bem definido. Então vejam vocês que o trabalho tem essa relevância muito importante na nossa vida, porque ele define de fato quem nós somos enquanto seres humanos. O trabalho faz parte de cada um de nós, porque está com a gente desde os primórdios da nossa própria existência. Quando a gente então, como eu já disse, quando nós então decidimos que unidos era a única forma de vivermos neste planeta, de nos defendermos dos nossos predadores e nos estabelecermos enquanto espécie dominante, eu passei então a ter a divisão do trabalho, eu passei então a ter as minhas tarefas, eu passei a ter as minhas atribuições. O trabalho então sempre foi muito importante. Esse discurso antropológico, sociológico, ele é importante, mas a Bíblia também fala da importância do trabalho. Eu sei que a Bíblia é um livro muito importante para a civilização ocidental.
lógico, considerada sagrada por alguns, mas um livro histórico para outros, né? E aí respeitando a crença de cada um. Mas a carta aos Tessalonicenses tem um trecho que eu gostaria de destacar para vocês. Diz o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vejam que o texto sagrado, como eu disse, sagrado para alguns, mas histórico para outros, vejam que o texto bíblico, ele também já fala dessa importância do trabalho, da dignidade advinda do trabalho, de toda essa força mesmo do trabalho, que nos define enquanto espécies, que nos define enquanto seres humanos. Então o trabalho é de fato muito relevante para a nossa vida em sociedade, para tudo aquilo que a gente faz, né? Quer seja do ponto de vista antropológico, sociológico, ou mesmo metafísico, aí trazendo o texto bíblico, né? Então o trabalho, ele sempre foi muito importante, e ele sempre será também. Na sociedade moderna, e aí a gente pode analisar agora a nossa vida hoje na sociedade, né? Na nossa sociedade moderna, a importância do trabalho é ditada, inclusive pelo fato de que a pessoa que não trabalha, nem a sua própria família aceita, né? A pessoa que não trabalha, que não tem uma profissão definida, uma pessoa que não se definiu profissionalmente, nem a sua própria família te aceita. Então isso é bastante cruel, mas está ligado à nossa ancestralidade, está ligado àquilo que a gente tem de mais primitivo. Lembra da imagem que a gente viu nos slides passados? Então, aquela pessoa que não trabalhava, que não oferecia a sua contribuição na caverna onde aquele pequeno grupo morava, ele era expulso do grupo, né? E muitas espécies até hoje agem assim, né? Nós, seres humanos inteligentes que somos, acabamos desenvolvendo outras habilidades, outros valores, como a tolerância, por exemplo, e acabamos aceitando. Mas é muito mal visto alguém que não trabalha. E por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou trazendo essas informações porque o trabalho é tão importante para a gente que ele faz com que o indivíduo cresça, a família no seu entorno também se desenvolve, mas sobretudo a cidade enriquece. Então vejam vocês que o trabalho é tão importante que faz com que toda essa cadeia se movimente, que faz com que a minha família, logicamente, eu enquanto indivíduo, eu acabo conquistando o meu espaço na sociedade, eu acabo sendo respeitado por meio do meu trabalho, eu acabo sendo respeitado na minha família por conta do meu trabalho, então eu conquisto o meu espaço. E esse espaço vai trazer consigo também toda a independência financeira que eu preciso para viver no mundo em sociedade. Mas não apenas, a minha família também se desenvolve porque eu ofereço contribuições nesse sentido. E também a minha cidade cresce, a minha região se desenvolve porque eu gero emprego, porque eu gero renda. Então, os empreendimentos que nós estamos falando aqui são esses empreendimentos que geram emancipação financeira, que geram independência, que geram renda para a minha cidade, para o meu entorno e que fazem com que a roda da economia gire, né? Então, diante disso, nós temos sempre dois caminhos a seguir, né? Diante de todo esse contexto que eu estou falando aqui, isto é, do trabalho, das possibilidades de trabalho, nós temos dois caminhos a seguir. Ou eu vou oferecer a minha contribuição para a sociedade a partir da colaboração em um negócio já existente, né? Ou eu vou oferecer minha contribuição sendo colaborador, sendo funcionário de um negócio já existente, ou eu vou empreender, né? E aí não tem escolha certa ou errada, tem aquilo que me faz bem, que me faz feliz. Ou de um lado eu vou oferecer a minha contribuição, o meu trabalho, o meu papel, empreendendo, criando um novo negócio, um pequeno negócio, ou eu vou atuar junto de um negócio já existente. E aí depende muito do meu propósito, das minhas escolhas e daquilo que eu quero para a minha vida, né? Só que a gente sabe que muitos de vocês que estão conosco nessa comunidade têm o propósito de empreender, têm o propósito de desenvolver um microempreendimento, uma pequena empresa e conquistar o sucesso por meio dessa contribuição e dessa colaboração. O que é excelente, o que é absolutamente excelente, porque por meio desse empreendimento eu consigo gerar emprego, emancipar outras pessoas, trazer comigo, né, nesse meu sonho, trazer outras pessoas comigo também. Então o nosso papel aqui é falar um pouquinho sobre isso, que caminhos, que passos a gente pode dar nessa direção de criar um novo empreendimento do zero mesmo, né? E aí o meu foco aqui será a ideia, como ter essa ideia, que elementos eu posso ter para analisar essa ideia, para verificar se é uma boa ideia, se ela pode de fato contribuir com o meu propósito, com aquilo que eu estou fazendo. Certo? Dado na tela, vamos lá. Micro e pequenas empresas representam 99% das empresas do Brasil. Olha só esse dado aqui, gente, ó. 22 milhões de pequenos negócios nós temos no país. As micro e pequenas empresas respondem por 99% de todas as empresas existentes no nosso país, com 55% de todos os empregos de carteira assinada
e sendo responsáveis por quase 30% do nosso produto interno bruto. Vejam vocês que 99% de todas as empresas do nosso país são micro e pequenas empresas e que correspondem, que representam, que respondem por 30% do nosso PIB. Isso é muita coisa. Então aquilo que a gente está falando aqui agora, de criar uma microempresa, de iniciar o teu sonho, o seu sonho no desenvolvimento de um novo negócio, é algo absolutamente relevante para o nosso país, é algo absolutamente fundamental para o nosso país, porque se não fossem as pequenas empresas, se não fossem os pequenos negócios, nós não seríamos quem somos, nós não seríamos um país rico e abundante intrinsecamente ligado à sua concepção. Então, eu já gostaria de desmistificar essa ideia de que as pequenas empresas são menores, são menos importantes, o que vale são as grandes. Não, como nós estamos vendo nos dados, e essa é uma matéria do Sebrae, como nós estamos vendo nos dados, os dados são claros em afirmar que os pequenos empreendimentos são absolutamente relevantes para a economia do nosso país. Então, sim, siga com a sua ideia, e agora eu estou falando com aqueles que querem empreender, siga com a tua ideia de empreender, porque você é absolutamente fundamental para a riqueza do nosso país, você é absolutamente fundamental para aquilo que a gente faz no nosso Brasil. Então, a tua ideia, o teu negócio, o teu novo negócio, o teu pequeno negócio, está contribuindo com até 30% do nosso PIB. Toda a riqueza que o Brasil produz, 30% dela vem dos pequenos negócios. Lógico que a gente tem o agro também contribuindo fortemente com isso, as grandes empresas, mas 30%, um terço de tudo que a gente produz nesse país de riqueza, de valor, vem da tua pequena empresa. Então, você está no caminho certo, sem dúvida nenhuma. Pessoal, seguindo, propósito. Tudo se resume a propósito. O que eu quero fazer e o que me faz bem. Então, propósito é aquilo que me move, aquilo que me leva adiante, aquilo que me leva para frente. Empreender no nosso Brasil, além de muito relevante para o país, é também parte do meu propósito. Então, se aquilo que você quer para a tua vida, se aquilo que você quer para a sua vida é de fato se realizar a partir da tua ideia, do teu sonho, do teu negócio, saiba que esse é o teu propósito. É isso que vai fazer com que você vá adiante e é isso que vai te ajudar a enfrentar os desafios que a gente precisa enfrentar nessa jornada, nessa caminhada que a gente precisa daqui para frente. Então saiba que o teu propósito, o teu sonho, de fato contribui muito com o nosso país. E, sobretudo, contribui também com a tua própria vida. Porque, de novo, se eu sei por que eu estou fazendo aquelas coisas, o como fazer fica mais fácil. Se eu sei por que eu estou lá no dia a dia, né, criando a minha empresa, tendo a minha ideia, se eu sei por que as coisas estão acontecendo, as dificuldades do meio do caminho, elas ficam transponíveis, elas ficam fáceis. Até mesmo naquele dia mais difícil, em que você está lá no meio de tanto problema para resolver, se tu tens um propósito claro, tudo aquilo fica fácil. Então, propósito é a chave. Propósito é o que vai definir se você vai trabalhar com alguém ou vai criar a sua própria empresa. Propósito é o que vai definir a maneira como isso vai acontecer. E, sobretudo, o propósito é o que vai definir como você vai se posicionar diante das dificuldades, diante das complexidades da vida, enfim, no mundo do trabalho. Seguindo, a felicidade é a meta em si. A felicidade é o que nós buscamos ao tomar as nossas decisões. Quando eu tomo uma decisão, quer seja trabalhar com alguém ou mesmo buscar essa realização por meio de um novo empreendimento, de um pequeno negócio, eu estou falando de felicidade. Pensem comigo, nós temos 24 horas no dia. Dessas 24 horas, 8 a gente está dormindo, né? Pelo menos 8 nós estamos, alguns até dormem um pouquinho mais, né? Mas em média 8 horas nós estamos dormindo. As outras 8 horas eu estou dividindo entre a minha família, os meus amigos, o meu estudo, o lazer, enfim. E 8 horas do meu dia, as melhores 8 horas do meu dia, eu estou trabalhando. E aí, de novo, pelo menos 8 horas, porque tem gente que trabalha muito mais. Então vejam vocês que as 8 horas mais nobres do meu dia, eu estou investindo no meu trabalho. Se eu estou investindo no meu trabalho, eu preciso fazer com que elas sejam felizes, porque senão eu vou viver uma vida medíocre. Eu preciso ter propósito, eu preciso buscar felicidade, inclusive no meu trabalho. Então o ser humano é sim definido, e a nossa felicidade é sim também definida, muito por aquilo que a gente faz profissionalmente. Se eu não estou feliz com o meu negócio, com a minha ideia, com o meu trabalho, certamente eu não serei uma pessoa feliz. Porque as 8 principais horas do meu dia, as horas em que o sol está no céu, né, em que eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, eu estou trabalhando naquele ofício, naquela profissão, naquela área que eu escolhi, naquela empresa que eu escolhi. E aí é importante que a gente saiba que a nossa felicidade é ditada também, e muito pelo nosso trabalho. Para além daquilo que eu já falei, isto é, que o trabalho nos define enquanto seres humanos, que o trabalho nos faz sermos inseridos em uma sociedade,
o trabalho também é a parte principal, é o elemento mestre da minha própria felicidade. Então, que a gente possa tomar as nossas decisões de maneira acertada, de maneira tranquila, sabendo que o trabalho é absolutamente relevante para mim também, porque ele determina a minha felicidade, determina o meu propósito e determina como eu vou viver a minha vida. Então, eu sei que é um grande desafio, mas saiba que é um desafio nobre, viu? É uma tarefa árdua, lógico que é, mas é também uma tarefa bastante engrandecedora, é uma tarefa bastante honrosa quando a gente decide que o nosso propósito é empreender. Eu quero empreender, eu vou realizar o meu sonho através do meu negócio e isso, através do meu negócio, também vou contribuir com a vida de tantas e tantas pessoas. Vamos lá! E por onde que eu começo? Por onde que eu dou esse start? Quais os primeiros passos? Que dicas eu poderia dar a vocês para que a gente possa começar? E a primeira coisa que eu vou falar aqui, e eu acho que a gente já pode iniciar até o nosso bate-papo por aí, é que eu preciso pensar bem, né? Dar o primeiro passo, eu preciso pensar muito bem, eu preciso iniciar com uma boa reflexão sobre o que eu farei no mundo do trabalho, que contribuição eu darei, como será essa minha empresa, o que ela vai fazer, né? O que ela fará, que produto ela vai oferecer para o mercado, que serviço eu oferecerei para o mercado, como que eu vou fazer a gestão desse negócio, de que maneira tudo isso vai fazer sentido na minha cabeça. E aí eu trouxe aqui algumas dicas importantes que eu acho que a gente pode começar conversando. A primeira etapa é que eu preciso identificar uma oportunidade de mercado para que eu tenha como esse ponto de partida o desenvolvimento de um empreendimento. Essa oportunidade eu posso encontrar em demandas não atendidas, em produtos ou serviços que ainda não existem, ou mesmo em substituto àqueles que já existem. Então vejam vocês que o primeiro passo, né, é eu ter uma ideia para identificar esse negócio, identificar uma oportunidade no mundo que eu vivo, na minha cidade, no meu bairro, na minha região, no meu estado, no meu país, né? Identificar uma oportunidade. E identificar uma oportunidade significa estar atento ao que está acontecendo. Sei lá, eu gosto de... Enfim, eu sei fazer bolos, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem bastante gente que já faz bolo na minha região? Não tem. Então será que pode ser uma oportunidade para mim? Será que eu posso ter condição de desenvolver um bolo diferente? De oferecer, sei lá, uma alternativa àqueles bolos que já são vendidos no meu bairro, na minha cidade? Será que tem alguma novidade que eu possa me inspirar pesquisando na internet, em outra região, que eu possa trazer para a minha região? Uma coisa simples como um bolo, por exemplo, né? Será que tem alguma coisa que eu possa agregar? Então é aí que a gente identifica uma oportunidade. Esse é o primeiro passo, identificar oportunidades por meio da observação, tentando identificar um novo produto que ainda não tem na tua região, ou mesmo um substituto a alguma coisa já existente, mas com algum diferencial. O que você pode fazer, né? Sempre passando por aquilo que você gosta de fazer, por aquilo que te faz bem e te faz feliz. Mais uma dica, vamos lá. Junto com essa oportunidade que a gente está falando aqui, é importante que a gente busque uma boa ideia, que eu tenha uma boa ideia, porque essa boa ideia é que vai fazer com que o meu negócio tome forma, né? Essa boa ideia que seja viável, que tenha potencial, que possa gerar lucro para mim. Então, ela pode buscar inovação, ela pode buscar um novo nicho de mercado, ela pode identificar um espaço de mercado que não seja explorado ainda. Então, o foco aqui é a ideia. Com base nessa pesquisa anterior, agora, enfim, que área, que produto novo eu posso ter, eu vou ter uma ideia, vou desenvolver uma nova ideia. Eu vou conceber essa ideia a partir dos meus conhecimentos, a partir das minhas pesquisas, a partir daquilo que eu identifiquei no mercado, a partir dessa oportunidade que foi identificada. Então, beleza, eu entendi que na minha região não tem ainda um bolo com uma cobertura especial, uma cobertura diferente. Então, que ideia eu vou ter a partir disso? Vou pesquisar no mercado para verificar o que tem de produto para que eu possa fazer aquela cobertura diferente, para que eu possa fazer aquele design diferente para aquele meu bolo e vou ter uma ideia, vou desenvolver um bolo lá especial que ele resiste por conta daquela cobertura a um tempo maior fora da geladeira. Sei lá, eu não entendo nada de bolo, só entendo de comer bolo, tá? Estou chutando aqui, estou trazendo algumas comidas para pensamento. Mas vou desenvolver uma cobertura especial que é mais fácil de ser moldada para que o bolo fique mais bonito e que faça com que ele fique mais tempo fora da geladeira. Olha que legal. Então o meu cliente, ao fazer a sua festa, não precisa se preocupar tanto com temperatura, porque ele sabe que aquilo que eu desenvolvi, ele tem mais condição de ficar fora da geladeira. Então veja, uma inovação que às vezes é pequena, um produto que estava disponível no mercado, que eu fiz uma nova combinação, eu tive uma ideia diferente. Ou mesmo uma nova forma para esse bolo, vou decorá-lo de uma maneira diferente, que ninguém nunca fez, vou fazer um curso para identificar de que maneira eu consigo fazer essa decoração mais bonita, mais original. Eu já gostava de desenhar antes, então agora eu vou juntar as duas coisas, os meus dois dons, que é o de cozinhar, de fazer bons bolos, e também de desenhar, vou juntar tudo isso e vou criar um produto inovador. Essa é a minha ideia.
tendo uma ideia, eu consigo desenvolver meu negócio. Mais dicas na tela, vamos lá. A escolha do ramo de atividade. Onde que eu vou atuar? Né? De que maneira que eu vou atuar? Escolher esse ramo de atividade é absolutamente fundamental para que eu possa começar esse novo negócio, especialmente quando eu tenho pouco dinheiro. Por quê? Porque quando eu identifico bem o meu segmento, onde eu vou atuar, e eu posso fazer essa união entre tudo aquilo que eu sei fazer profissionalmente com o meu hobby, eu consigo otimizar recurso, eu consigo doar mais de mim e eu consigo ter sucesso mesmo com pouco recurso. Então a identificação exata, precisa desse nicho de mercado, desse espaço disponível no mercado, é importante para que você possa também economizar recursos. Não vai precisar fazer tanta pesquisa, não vai precisar gastar tanto com investimento nesse novo negócio. Então, ter certeza, identificar bem esse novo nicho é importante para que a gente consiga também ter sucesso no empreendimento que a gente escolheu. Então, fazer essa identificação de mercado, ter uma ideia e definir bem qual o nicho de mercado que você vai atuar. Eu trabalho com todo tipo de bolo. Será que isso é bom? Ou eu faço só bolos decorados? Não sei. Talvez, quanto mais específico eu seja, talvez mais resultado eu possa ter também. Porque eu vou qualificar cada vez mais o meu trabalho, posso ter um valor agregado maior e ganhar mais também. Mas essa decisão não é minha. Você vai ter que refletir muito sobre isso e tomar a melhor decisão que faça sentido com a sua realidade, com o seu mercado, com os seus conhecimentos. Ok? Pessoal, como é que eu analiso tudo isso? Olha só que legal. Como é que eu estou trazendo aqui vários insights, né? Vários insights. Mas como é que eu analiso tudo isso? Existe um negócio chamado matriz de Pestel. Essa matriz de Pestel ela foi desenvolvida com o propósito de fazer com que os novos empreendedores possam mapear o seu novo negócio, a sua ideia e identificar se essa ideia faz sentido, se essa ideia tem potencial de prosperar, se essa ideia tem condições de dar certo. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Já pega lá uma canetinha e um papel agora. Pega uma caneta e um papel, porque a gente vai fazer algumas anotações, eu vou pedir que vocês reflitam sobre algumas coisas em relação à tua ideia. Então foca lá na tua ideia. Você gostaria de empreender em que área? Eu quero abrir uma empresa de instalação de ar-condicionado, eu vou abrir uma confeitaria, eu vou começar a fazer bolo em casa, eu vou fazer salgado em casa, eu vou abrir um salão de beleza. Qual que é o teu novo negócio? Então pega lá um papelzinho e uma caneta, porque a gente vai refletir agora, a partir da matriz de Pestel, vamos refletir agora sobre quais os aspectos, quais os potenciais desse negócio poder dar certo então. Vamos lá para a tela. Primeira coisa que eu preciso analisar são os fatores políticos. Júnior, mas tu vai falar de política agora? Sim, eu vou. Fatores políticos. A matriz de Pestel começa com fatores políticos. O que é fator político? Quem é o prefeito e o vereador? Não, galera, lógico que não. Eu preciso compreender a estabilidade do governo e o grau de influência na economia. Eu preciso compreender e avaliar o quão atraente é o mercado e quais os incentivos são oferecidos às empresas. Eu preciso entender o comércio internacional. Olha, parece bobagem, né? Não, mas esse produto que eu estou oferecendo, a galera está trazendo da China, importada no AliExpress, na Shopee, né? Mas tem alguma restrição comercial? Tem alguma legislação específica? Tem outros aspectos relacionados aos governos? E, por fim, o sistema educacional, a infraestrutura de saúde que pode afetar o desenvolvimento de uma nova empresa. Fatores políticos são aqueles relacionados aos relacionamentos da minha empresa, e aí não importa se ela é grande ou pequena, né? Os relacionamentos da minha empresa com aqueles fatores ligados ao governo. Tem legislação específica, tem tributação específica, o governo, nessa área que eu estou especificamente atuando, tem alguma questão relacionada ao governo que pode me atrapalhar? Vamos pegar o exemplo do bolo? No exemplo do bolo, tem alguma restrição da vigilância sanitária, por exemplo, que eu preciso saber? Esse tipo de cobertura específica que eu estou fazendo, o pessoal importa, traz de fora, a ponto de se eu fizer aqui localmente não vai valer a pena, porque vai ser mais caro, né? Tem algum tipo de escola na minha região que pode oferecer qualificação para isso? E ao oferecer qualificação também está oferecendo muitos concorrentes para o mercado, porque se tiver mais concorrentes não tem nenhum problema, a gente consegue sobreviver, mas eu preciso ser mais criativo, eu preciso estar na frente dos meus concorrentes. Então fatores políticos são esses. E aí anota aí já começa a rascunhar nesse teu bloquinho aí de anotação que a tua ideia tem lá alguma coisa envolvida com o governo, com importação, com alguma escola, já vai anotando o que você acha que tem de desafio ou mesmo de oportunidade nos fatores políticos, tá? Então é uma maneira de analisar a nossa ideia a partir dessa perspectiva. Tem restrição lá do ponto de vista da vigilância sanitária, de governos e tudo mais? Não, Júnior, não tem. É um negócio que não tem tanto impacto nessas estruturas, é uma empresa menor, que não vai se relacionar com o mercado exterior, que o governo não faz tanta regulação em torno dela, então está tudo certo, passou na primeira etapa. Agora, se tiver qualquer restrição aqui, não significa que o negócio morreu, não é isso. O que significa que a gente tem que estudar um pouquinho mais
essa restrição para transponi-la, para passar por cima dela. Então eu vou precisar fazer esse bypass aí, eu vou precisar pular essa restrição. E para pular eu preciso conhecer, eu preciso estudar. E aí muitas vezes a gente identifica aí também mais uma boa oportunidade. Ah, ninguém fez ainda porque tem muita lei em cima, tem muita restrição, tem muita dificuldade. Agora, se eu aprendi a fazer, se eu sei como encontrar atalhos legalmente para fazer com que o meu negócio prospere, eu vou ser o único no mercado e vou ganhar mais, tá? Vamos seguir? Agora a gente vai falar sobre fatores econômicos, tá? O que é fator econômico? Juros, inflação, câmbio, meu produto é vendido em dólar, meu insumo lá é vendido em dólar, eu vou precisar pegar dinheiro emprestado, esse dinheiro está muito caro, como é que é o desemprego nesse segmento? O que está relacionado, aspectos estejam relacionados com a saúde financeira do país, do meu negócio, poder de compra da população, a população para onde eu vou vender, consegue comprar com aquele preço? Além disso, nós temos fatores macro e microeconômicos, né? Os microeconômicos são aqueles que estão ligados com o cotidiano das pessoas, o dia a dia, se tem dinheiro no bolso para comprar ou não, né? A forma como elas gastam seus salários, a sua renda. E já os macros são mais relacionados aos mercados de maneira geral, né? Então vejam vocês que os fatores econômicos, eles estão muito ligados ao poder de compra do indivíduo, do teu cliente, a maneira como o dinheiro está disponível na tua região, até mesmo para buscar recursos. Eu vou precisar comprar uma máquina mais cara, eu tenho financiamento para isso? Tem alguma cooperativa de crédito que pode me financiar? Quais os juros que essa cooperativa ela pratica? É muito alto, está muito impossível, muito difícil? Eu realmente preciso dessa máquina? Eu posso achar uma alternativa que torne viável, né? E de outro lado, a população que vai comprar, o meu cliente, ele tem dinheiro para comprar? A maneira como eu escolhi produzir aquele produto, ou mesmo oferecer aquele serviço, fica viável do ponto de vista financeiro? Né? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Vai anotando aí no teu caderninho, porque a gente tem que pensar sobre isso também, né? A gente tem essa possibilidade de pensar sobre esses aspectos todos. Então, tem lá, se eu tenho tudo disponível do ponto de vista de recursos, o meu cliente pode comprar? Passou, vamos para frente, tá? Ah, não, tem um desafio aqui. Bom, tem um desafio, vamos atrás de conhecimento, vamos pesquisar, vamos procurar gente que possa nos ajudar para identificarmos, então, como transpor esse desafio, né? E aí, como eu disse, mais uma dificuldade transposta, mais valor eu vou ter no meu negócio, mais importante vai ficar a minha empresa, mais relevante ela vai ficar para o mercado e, sobretudo, mais valor agregado ela vai ter também, certo? Então, falamos sobre fatores econômicos e agora nós vamos para os fatores sociais. Vamos lá, olha só, fatores sociais, eles estão relacionados aos valores, às crenças, aos hábitos culturais de uma sociedade, para que a gente possa de fato entender a fundo como é esse ambiente em que a empresa está inserida. E de outro lado, também é fator social, os dados demográficos, costumes, grau de escolaridade das pessoas, as crenças, as opiniões sobre determinados temas. Sei lá, vou desenvolver aqui um produto, o meu bolo lá, com uma cor preta, né? Será que na região onde eu estou inserido, essa cor preta, ela faz sentido? Ou ela está relacionada com negativismo, com coisas negativas, ninguém vai querer um bolo preto na sua festa, né? Ou aspectos religiosos, eu vou desenvolver lá um bolo que tem um desenho que lembra uma determinada religião, mas essa religião na minha comunidade, ela não é prevalente, ela não são a maioria das pessoas que professam aquela crença. Será que aquele meu bolo vai ter saída, né? Ou mesmo aspectos sociais, né? O grau de escolaridade, o nível das pessoas que vão trabalhar comigo, como é que essas pessoas se relacionam? Será que eu tenho profissionais que eu possa contratar com o nível de conhecimento que eu preciso para colaborar com o meu novo negócio? Será que tem gente que já fez bastante curso de confeitaria para me ajudar na confecção do meu bolo também, se a minha empresa crescer, e ela vai crescer, né? E ainda, aspectos de crença, como é que as pessoas lidam com aquilo, né? Sei lá, eu estou fazendo bolo para vender numa casa de repouso de idosos em que todo mundo é diabético. Chega a ser engraçado, mas a gente tem que pensar nisso. A minha comunidade, o meu entorno, tem, do ponto de vista social, tem condições de absorver o meu produto? Tem qualificação, habilidades, faixa etária para contribuir comigo caso eu precise? Ou se eu precisar contratar alguém, eu vou precisar buscar alguém de fora da minha região, de fora da minha comunidade? Vejam que os fatores sociais são absolutamente importantes. De um lado, do ponto de vista do produto. O meu produto, ele seria bem aceito, né? Ele será bem aceito pela minha comunidade? Ou tem alguma coisa que possa esbarrar nele, né? E de outro lado, a minha comunidade tem condições necessárias para adquirir o meu produto e colaborar comigo caso eu precise contratar profissionais? Então, mais uma reflexão, corre lá para o caderninho para anotar isso também. Então, esses são os fatores sociais. Agora a gente vai para os fatores tecnológicos.
Os fatores tecnológicos estão muito relacionados à maneira como eu vou produzir, como eu vou distribuir esse meu produto e também a inovação, incentivo tecnológico que porventura possa existir, automação, conhecimento científico disponível, enfim. Os fatores tecnológicos estão relacionados, galera, principalmente sobre o aparato tecnológico necessário para que eu possa produzir e distribuir o meu produto. Sei lá, eu preciso de uma máquina muito especial, sei lá, eu sou um instalador de ar-condicionado, preciso daqueles manifolds digitais, daqueles equipamentos específicos lá, mas eu não tenho como comprar na minha região. Então, será que não vou ter uma dificuldade maior? Eu comprei o equipamento, até consegui trazer de fora, mas quando ele precisar de manutenção, eu tenho disponível na região? Porque imagina você com uma agenda cheia de instalações de ar-condicionado para fazer e não consegue comprar o gás específico, não consegue dar manutenção lá no teu manifold, nas suas ferramentas, porque não tem ninguém que faça isso. E aí suspende a agenda toda, deixa os clientes na mão. Então vejam, os aspectos tecnológicos, os fatores tecnológicos estão relacionados com essas questões. A tecnologia que você precisa para dar conta das suas demandas necessárias, para produzir e distribuir. O meu produto ele é tão perecível, o bolo que eu usei eu usei ovos, eu usei leite, eu usei cremes lá, que não podem ficar sem refrigeração. Mas eu tenho um veículo refrigerado para fazer a entrega? Em determinadas regiões, a gente sabe que as temperaturas passam fácil de 40 graus. Muitas vezes um deslocamento de 10 minutos nessa temperatura coloca todo o produto a perder. Eu tenho um equipamento refrigerado, um veículo refrigerado para levar o meu bolo? Então, fatores tecnológicos também estão relacionados com a distribuição. Então, vai para o teu caderninho e anota, o meu desafio é esse. De novo, eu vou aqui falar isso muitas vezes. Não, de fato não tem ninguém na minha região que faça isso. Será que não vale a pena eu também aprender a fazer manutenção nos meus equipamentos? Será que não vale a pena eu investir num veículo refrigerado e oferecer isso como diferencial para o meu cliente? Olha, eu entrego o teu bolo no horário da tua festa, completamente refrigerado, garantindo a qualidade do meu produto. Será que não seria um grande diferencial também? Não, Júnior, mas do ponto de vista econômico, que nós vimos antes, isso inviabiliza o meu negócio. Tá tudo certo, então talvez seja a hora de repensar alguns detalhes do teu produto para que ele também seja viável do ponto de vista tecnológico e econômico. Combinado? Trago aqui só reflexões, viu? Trago só verdades. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre os fatores ecológicos e eles são muito importantes. Fatores ecológicos estão relacionados ao meio ambiente, às mudanças climáticas, à conservação desse meio ambiente, à compensação ambiental e tudo aquilo que está relacionado à preservação do nosso planeta. No mundo que a gente vive, com cada vez mais desastres, e a gente tem visto muito isso ultimamente, mais desastres ambientais, a preocupação com a qualidade de vida e com a sustentabilidade dos nossos negócios, ela está em alta. Então, antes de sair empreendendo, é importante que a gente pense, o meu produto ou o meu serviço tem algum resíduo que degrade o meio ambiente? Se sim, não significa, mais uma vez, que a ideia precisa morrer. O que significa é que você vai precisar também identificar como tratar esses resíduos. O meu produto, ele incentiva um consumo sustentável ou ele é cheio de embalagens que as pessoas têm que botar fora no meio da rua, né? Se sim, que contornos eu vou dar para isso? Vou colocar na embalagem um aviso que ela tem que ser descartada de uma maneira específica. O produto que eu estou desenvolvendo usa pilhas, um exemplo aqui, usa pilhas, então vamos tentar conscientizar já na embalagem do produto de que essas pilhas têm que ser descartadas no local correto. Então não é porque tem, sim, um resíduo tóxico que eu preciso derrubar a minha ideia, não. Eu só preciso encontrar maneiras de dar o devido tratamento para esses resíduos. Só que lembra, tudo isso é processo, tudo isso é insumo, tudo isso é custo. E muitas vezes esse custo inviabiliza os fatores econômicos que a gente precisa ficar atento, tá? Mas só para a gente refletir aqui, vai lá para o teu caderninho e coloca, tem dificuldade aqui ou não? Não tenho, e está tudo certo, a ideia segue, tá? Então, essa matriz é importante para a gente pensar em tudo antes de empreender. Porque quando a gente sai para empreender, nós não podemos errar, ou pelo menos queremos errar menos, né? Queremos errar menos com a experiência daqueles que já nos antecederam. Vamos para frente. Aspectos legais, isso também é muito importante. Esses fatores legais, eles estão relacionados com os direitos do consumidor, com as leis relacionadas, com a segurança de produto, direito autoral, patente, lei trabalhista, saúde, discriminação, etc. Pessoal, o produto que eu vou desenvolver, o serviço que eu vou oferecer, ele tem algum tipo de restrição do ponto de vista do direito do consumidor? A garantia desse produto é de 3 meses ou ela é de 6 meses? Tem algum fator relacionado ao vício oculto, que é aquele vício que aparece ao longo do tempo? Eu tenho que prever isso, porque depois o cliente volta alegando um vício oculto, que de fato existia, e eu vou precisar
me preparar, porque isso é um custo que volta para mim. Eu falei já antes, mas vigilância sanitária, órgãos reguladores do ponto de vista da qualidade de alimentos, ou mesmo da biossegurança. O meu produto ou o meu serviço tem algum tipo de legislação específica, algum tipo de manejo específico determinado pela legislação? Então eu preciso conhecer tudo isso, né? O trabalhador, o cara que eu vou contratar para trabalhar comigo, ele tem que ter algum tipo de condição especial de trabalho? Ou carga horária reduzida, ou pagamento de adicional de insalubridade, ou uso de EPI correto. Vejam que tem uma série de nuances aqui que a legislação nos impõe e que a gente tem que estar atento, porque isso aumenta o meu custo, ou ao mesmo tempo eu posso encontrar meios de fazer tudo aquilo com um custo menor. Então, do ponto de vista da legislação, tem muitos aspectos que a gente vai ter que ficar atento também, como eu estava falando, né? Quer seja do ponto de vista da legislação ambiental, do ponto de vista da legislação específica da qualidade de alimento, ou mesmo das relações trabalhistas. Então, a gente precisa ficar atento à legislação. E tem muita coisa disponível na internet que eu vou poder, enfim, identificar lá, que eu vou poder estudar por minha própria conta, identificando os desafios que eu vou ter que enfrentar, mas também que soluções eu posso trazer para esses desafios, porque outros já fizeram. Então a gente consegue se inspirar nesses outros e dar conta da nossa missão também, ok? Mais uma vez, tá? Não é porque há uma restrição que o negócio é inviável. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que a gente precisa identificar as potencialidades e os desafios do nosso negócio, e essa matriz nos ajuda a fazer isso. Seguindo, um bônus, tá? Fatores éticos. Júnior, vai falar de ética agora? Sim. Fatores éticos dizem respeito aos problemas morais e éticos que podem surgir do cotidiano de uma empresa. Inclui, por exemplo, situações como escravidão, trabalho infantil, comércio justo, atividades filantrópicas, ativismo de qualquer ordem. Os fatores éticos são muito importantes, a gente precisa ficar atento, tá? Porque muitas vezes, sem perceber, a gente acaba esbarrando em questões éticas muito importantes e que podem ser bastante controversas. Às vezes, numa divulgação do teu produto, você usa uma expressão que não fez bem, não pegou bem naquela comunidade. Sei lá, a maneira como você contrata um profissional. O teu produto, ele é ambientalmente sustentável numa região em que tem problemas ambientais? Pô, eu estou lançando no mercado um produto altamente degradante, que vai criar dificuldades para o meio ambiente, numa região que já tem muitos problemas, né? Ou mesmo assim, eu vou contratar pessoas e eu não tomei cuidado com a legislação e de repente em breve vou estar sendo acusado de trabalho análogo à escravidão, ou a utilização de mão de obra de menores indevidamente, né? Sem a observância dos aspectos específicos da legislação. Mas o que mais complica a nossa vida, e por isso eu trouxe esse aspecto dos fatores éticos também, são as questões religiosas e políticas. Questões religiosas e políticas. Tome muito cuidado com esses dois aspectos. Já diz a sabedoria popular que religião e política não se discute, não é verdade? E as empresas não têm que se meter nessa seara. Definitivamente, o teu novo negócio, que você está começando agora, está querendo criar um negócio legal, criar um negócio bom, não tem que se envolver nessas duas áreas, religião e política. E você, como empreendedor, também não, tá? Eu vou repetir. E você, pessoa física, CPF, como empreendedor, também não tem. Então toma cuidado com a tua rede social, privada, pessoal mesmo, toma cuidado com aquilo que você publica, toma cuidado com essa tomada de partido, essa escolha de lados que muitas vezes a gente faz, porque isso pode prejudicar a tua ideia, pode gerar um contratempo ético muito sério e fazer com que a tua ideia caia por terra também. Então vejam que empreender é um desafio por si só, mas é absolutamente relevante, é absolutamente fantástico quando a gente consegue identificar o nosso espaço, o nosso caminho, sem perder de vista também as questões éticas que são absolutamente fundamentais. E para isso, a palavra de ordem é planejamento, lógico. Então essa matriz que a gente viu aqui, ela traz para a gente uma série de insights, uma série de observações muito importantes, que a gente pode agora usar todas essas ideias que foram surgindo à medida que eu fui falando, eu posso utilizar essas ideias todas para planejar adequadamente o meu negócio, identificando uma oportunidade, tendo uma ideia, desenvolvendo meu nicho específico e aí sobrevoando todos esses fatores que a matriz nos trouxe para que a gente possa identificar onde é que estão os nossos principais desafios, dificuldades e de outro lado, o que eu posso fazer para transpor essas dificuldades. E aí, mais uma vez eu digo, conhecimento disponível, galera, nunca teve tanto. Na internet, vai lá no Google, pesquisa, você vai encontrar muito conhecimento disponível, absolutamente muito conhecimento disponível para que a gente possa avançar conseguindo chegar lá. Então, planejamento é a palavra de ordem.
Conhecimento está disponível, quem quer consegue, quem não quer acha desculpa, dá um migué, acha um jeito, então quem quer consegue. Planejamento com base em tudo isso que a gente falou, né? E aí, claro, por último, eu queria dizer também que uma habilidade fundamental de todo empreendedor é a humildade de buscar esse conhecimento, é admitir que eu não sei, é admitir que eu tenho dificuldades que eu não sei, é admitir que muitas vezes a gente precisa da ajuda do outro. Muitas vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo e pedir ajuda para alguém que sabe mais do que eu. Ou mesmo eu preciso buscar um livro, buscar um artigo na internet, buscar uma revista para me informar, me instruir, assistir um vídeo no YouTube, para que eu possa aprender mais. Então, ter humildade para buscar conhecimento é fundamental para todo empreendedor. Eu trouxe aqui uma série de insights para vocês. Eu tenho certeza que sozinhos vocês não vão conseguir as respostas para tudo isso que eu falei. Porque envolve legislação, envolve aspectos de regulação, envolve uma série de questões que muitas vezes a gente não domina. Então eu preciso buscar conhecimento. Então um dos recados finais para vocês é: siga em frente. Siga em frente porque a gente sabe que vale a pena. Siga em frente porque a gente sabe que no final desse túnel há uma luz brilhante lá para aqueles que prosperam. Siga em frente, porque a gente sabe que lá no final está aquele grande pote de ouro que vem sempre no final de todo arco-íris, né? E um arco-íris ele nasce a partir de uma tempestade, ele surge a partir de um temporal, de uma chuva torrencial. É lá que, depois de tanta dificuldade, é lá que estão as verdadeiras conquistas. Então, siga em frente. Essa é a mensagem que eu trago aqui no final da nossa live, no sentido de que a gente possa, de fato, entender que vale a pena, apesar de todos os pesares. Não ter, empreender no Brasil não é a ausência de medo. A gente sabe disso. Empreender no Brasil não é a ausência de medo. A gente sempre vai ter medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou fazendo tudo certo? Então, empreender no nosso país não é a ausência de medo. A gente, ao contrário, a gente sabe que a gente vai ter medo sim, mas quando a gente está junto numa comunidade como essa, quando nós estamos unidos numa comunidade como essa, a gente não tem a certeza de que não, eu não terei medo. Mas a partir de agora, quando a gente se une, nós não sentiremos mais medo sozinhos. Nós sempre teremos alguém com quem contar, nós sempre teremos colegas em quem nos apoiar, nós sempre teremos onde perguntar, nós sempre teremos onde buscar conhecimento. Então, conte conosco para isso, conte com a comunidade IEM, conte com tudo aquilo que a gente está fazendo, porque, mais uma vez eu repito, fazer parte da nossa comunidade não é a ausência de medo, mas é a certeza de que você não passará mais medo sozinho. Eu desejo muito sucesso no seu empreendimento e que essas minhas dicas tenham servido para que você possa refletir ainda mais sobre ele e quando colocar o pezinho lá no empreendimento, saiba que ele vai ser um sucesso. Um grande abraço, fiquem com Deus e que de fato os próximos passos contribuam para que os teus próximos passos contribuam para o desenvolvimento do nosso país, para que a gente tenha cada vez mais emprego, renda e prosperidade para todos nós. Um grande abraço e sucesso. Você sabia que o aluno do Instituto Mix tem disponível uma ferramenta incrível para gerir o seu negócio e acelerar ainda mais o seu sucesso? Gerencia AI, uma plataforma exclusiva que ajudará você, aluno, a empreender e transformar a sua vida. A ferramenta conta com bot de atendimento, gestão de estoque online, links de pagamentos, gestão de clientes, agenda e muito mais. Tudo para que seu negócio já comece com o pé direito. Tá esperando o quê para ser aluno da maior escola profissionalizante do Brasil? Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça.